Convidamos você para sentar confortavelmente no sofá para podermos conversar sobre algo que salta aos olhos e só uma meia dúzia não enxerga. É consenso na medicina e nos demais segmentos da vida. Para encontrar a cura, é primeiro que a pessoa aceite que está doente e busque o tratamento. Eu estou dando essa introdução para falar de quem? Ora, de quem? Do honorável Lula da Silva. Esse homem, ele não quer entender, ele não quer aceitar. A vida passou. O tempo colocou sua força. E o mundo, o universo político mudou. Mudou e ele parou no século XX. O discurso de Lula, ele fechava com a imagem do Lula dos anos 80 e 90. Ou seja, aquele operário, aquele metalúrgico, que na verdade nunca foi. Ele sempre foi politiqueiro. Então, de uma forma impressionante, ele ia nos portões das montadoras no ABC, em comícios que eu assisti muito, porque eu passei boa parte da minha vida na região de Diadema, São Bernardo. Eu vi o cara crescer. Ele mobilizava a classe operária. Ele se mostrava um líder que nunca foi, e as pessoas, já naquela época, não prestavam atenção em detalhes. Fundamental. Era um período do regime militar que, se alguém chamasse o governo de feio, no outro dia era convidado a comparecer no DOPS para ser acariciado. E Lula ia para a porta de empresas e falava tudo. Não mexiam num fio de cabelo dele. Vocês acham que foi coincidência? Claro que não. Todo mundo sabia lá que o homem era X9. Ele jogava para os dois lados. As greves que ele organizava só faziam bem as montadoras. Porque de repente precisava, estava com uns pátios, sabe, tomados de carros encalhados, tinha um funcionário que queria mandar embora, não tinha motivo, ele fazia a greve. No outro dia, demissões em massa. Se tem notícia de reuniões secretas para organizar eventos vistos na época como subversivos, que no dia seguinte todos os que estavam ali na reunião acabavam presos, menos o senhor Lula. Mas tudo bem, isso é história que não se vê no Google. Isso é história que quem presenciou, estava lá. Mas a ideia, PT cresceu, Lula cresceu. Chegou ao poder xingando os empresários na porta das empresas dos caras. Dizendo que era um empresário que atrasava a vida do trabalhador, sendo que era o empresário que pagava o salário. E paga até hoje. Então ele cresceu jogando um contra o outro, a famosa luta de classes. Claro, duas categorias brigando entre si, não tem tempo de fiscalizar o que o governo está fazendo. Lula cresceu vendendo ilusão. E simplesmente acompanhou o que a teoria socialista, comunista que seja, sempre colocou. Quando ela surgiu com Marx, Marx acreditava que a força estava na mão do homem do campo. Só que o tempo passou e mostrou que aquele homem não garantia o poder. O poder estava na classe operária. Aí hoje tem uma mudança. Concluíram que o poder que garante o poder para o governo que quer permanecer perpétuo está no crime, porque o crime tem armas, tem dinheiro. Deus que nos ajude. Deus que nos livre desse mal. O tempo passou. Só que nos 2 primeiros mandatos, a mentira Lula, ela servia como discurso porque seguia aquela máxima: repetir uma mentira de tal forma
que ela ganhe contornos de verdade. Então as narrativas absurdas de Lula, hoje a gente olha no passado e diz, como é que alguém podia acreditar? Ué, é aquela força do formador de opinião, principalmente a mídia, a Globo, sempre a Globo. Ah, eu estou dizendo que a Globo é comunista? Não, a Globo é parasita oportunista, ela está do lado do poder. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo Sofá de Pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de Pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome Sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defende. Sofá de Pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Então, agora, exemplos de absurdos falados que o povo comprava. Ah, foi no governo Lula que mais pessoas entraram na classe média. Não. Sabe o que eles fizeram? Essa coisa de classe baixa, classe média, classe alta é medida pelo ganho mensal, pela renda mensal das pessoas. Então eles simplesmente abaixaram o limite. Ou seja, naquela época, quem ganhava aí uns $150 por mês já era classe média. E o povo acreditou. Outra asneira. Na época do governo FHC, que antecedeu ao Lula, quando foi implantar o plano real, que implantar um plano econômico não é fácil. Claro, o país precisou de dinheiro, de empréstimo, recorreu à FMI, fez esse empréstimo parcelado e estava pagando, para dar uma estabilidade ao plano, que graças a Deus deu certo. Plano esse que o Lula combateu, dizendo que ia acabar com o Brasil, porque ele estava pouco ligando com a economia, porque ele sabia que se o plano desse certo, ele não seria presidente, como foi o que aconteceu. Só que, depois que Lula assumiu, ele foi, na verdade, ele foi o único presidente eleito pós-regime militar que pegou uma inflação abaixo dos 2 dígitos, graças ao plano real. Mas real, plano, era um palavrão no governo, ninguém podia falar nada. Tudo de bom que ele trouxe, principalmente o fim da inflação, foi graças a Lula, que recém tinha entrado no poder. Aí aquele empréstimo na FMI, faltavam 3 parcelas para pagar. Lula assumiu e poucos meses depois foi na mídia dizendo que pagou a dívida externa do Brasil ao liquidar aquelas parcelas. E o povo acreditou. Sabe, nem parar para pensar, mas vem cá. Se ele assumiu agora, ele pagou com que dinheiro? Com o do governo anterior? Então, ele não fez absolutamente nada de excepcional. E pior, dívida externa. Dívida externa é aquela brincadeira que o credor faz de conta que vai receber e o devedor faz de conta que vai pagar. A economia mundial vive em cima de dívidas externas. A do Brasil é absurda. Ele não pagou e não está pago até hoje. Mas era só lançar a narrativa, repetir e correr para o abraço. Por quê? Porque não existiam redes sociais. Agora existe. Então agora,
O governo Lula está desesperado para censurar as redes. Por quê? Porque ele lança uma mentira aqui, ela é desmentida logo em seguida, a coisa não cresce. E sem narrativa, sem marketing, Lula não existe. Porque os governos dele sempre foram baseados em gastar, 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 comprar aliados, corromper e soltar propaganda. Ah, mas o Lula não fez nada nos primeiros mandatos dele? Fez. Mas a gente pode fazer um paralelo da seguinte forma. Quando ele assumiu uma economia estabilizada, graças ao Plano Real. Então ele ganhou uma base, digamos, para construir 100. Ou seja, realmente impulsionar o país para o primeiro mundo. Sabe o que ele fez? Ele roubou 60. Bom, está aí Lava Jato, Mensalão, aquela coisa toda. Ele construiu 10 e gastou 30 em propaganda para divulgar os 10 que ele construiu. E o povo não fazia conta, só que agora tem redes sociais, agora o povo se informa, o povo está ciente do que está acontecendo. O atual governo só gasta, 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 é mordomia, é corrupção. E o que acontece? Ele não consegue esconder. Ele está pressionado. E outra, ele não consegue usar a única arma que tem, que é aumentar impostos, porque ele não investe em produtividade, ele não investe na indústria, ele não investe na logística, ele não investe no agro, não, ele só gasta. Aí tem uma hora que o dinheiro acaba, então ele precisa de mais e mais impostos. Só que agora, com a rede social, aqueles parlamentares que se vendiam para ele, para ganhar muito também, e faziam isso com segurança, porque ninguém ficaria sabendo, tinha aquela cortina, aí poderia ser reeleito, eles descobriram que agora não, agora o podre está exalando. E os parlamentares descobriram que se ficar ao lado de Lula, não vão se reeleger, vão afundar com ele. Então Lula colocou imposto sobre, meu Deus, as brusinhas da Shopee. Aí quer dizer que ele pensa no pobre, e rico compra na Shopee. Lula prometeu picanha, prometeu cervejinha, prometeu brasileiro voltando a voar, aeroporto virando rodoviária. E o que se vê é o custo de vida aumentando, a moeda perdendo valor e ele precisando cada vez mais arrecadar. Isso que já está nos recordes de arrecadação. Aí tentou tirar do Pix, não conseguiu. E a última agora é o IOF, também não conseguiu, porque ninguém aguenta mais impostos. Não dá mais. Aí o que ele faz? Ele tenta emplacar a narrativa que imposto vai apenas contra o rico. E ele tenta ressuscitar a famigerada estratégia do sociedade dividida, rico versus pobre. Mas não cola mais. Não tem mais lugar num povo que, graças à internet, evoluiu. Aprendeu a perguntar, será? Aprendeu a não ir na primeira notícia, a contar 1 mais 1. Não cola mais, essa coisa de rico versus pobre não cola. Isso é absurdo. Aí vem a cereja do bolo. Vamos provar que o IOF só vai pegar o rico. Pensa, gente, pensa. É só o que eu peço, pensa, mesmo que você seja de esquerda. IOF é um imposto sobre operações financeiras. E ele é cobrado na negociação de empresas com fornecedores, na negociação de empresas com tentar captar capital em instituições financeiras, nas negociações de importação e exportação. Poxa, na base da produtividade, eles vão cobrar impostos. Ah, mas as empresas são dos ricos, então só os ricos vão pagar. Não. O rico verá o seu custo aumentar. Então, lógico, ele vai jogar esse custo no preço final. E quem vai comprar lá na ponta é o povo. Tanto faz classe alta, classe média, o pobre. É o povo que vai ter que pagar mais caro. Claro que o pobre vai sentir mais. Então o que vai acontecer?
As vendas vão cair porque não vai ter dinheiro na população para pagar os preços. O poder aquisitivo da população vai diminuir. Então, se não vender na ponta, porque o preço está alto para quem paga, mas está justo para quem produz à base de impostos. Então, o que vai acontecer? A produção terá que diminuir. E, de repente, vai chegar num ponto que não compensa mais ter aquela indústria. Aí vocês acham que o rico vai sair prejudicado? Não! Ele vai fechar a empresa e vai tocar a vida dele. E sabe o que ele vai levar com ele? O emprego de dezenas, centenas de milhares. E a maior parte desses empregos sustenta quem? O pobre. Então percebam, é algo elementar. Imposto nenhum atinge apenas um patamar da sociedade. As consequências dele pegam toda a economia do país, e quem mais sofre por não ter para onde correr é o pobre. Ou encontrando nas prateleiras dos mercados produtos que ele não tem dinheiro para pagar, ou se vendo desempregado do dia para a noite. E aí, essa leva de desempregados vai viver de quê? De caridade do governo? De bolsas? Se tornando cada vez mais pobre, dependente do governo. Ou seja, partido forte, governo forte, povo dependente, sem poder se sustentar e sem poder de reação. E agora? Agora o parlamento, claro, deputados não são santos, estão preocupados com eles, 2026 está aí. Eles querem ser reeleitos, então eles não vão associar a imagem deles a esse absurdo. Então eles resolveram dar um basta e não aprovar o IOF. O que Lula vai fazer? Ele vai correr para o judiciário, dizendo que se não for para o judiciário, ele não consegue governar, ou seja, ele não tem mais governabilidade. Porque ele não tem mais o que negociar com o parlamento. Então qual é a narrativa da vez? Que chegou junto com o rico versus pobre? É que o bandido é o Congresso. Então ele tem que apelar para o judiciário. Ele quer desmobilizar, ele quer fechar o Congresso. Numa democracia de 3 poderes, se um governo quer fechar um e comandar, abraçado no outro, sustentado no outro, usando o outro como muleta, e liberando a criminalidade por saber que de lá virá sua força, mesmo o crime vai tomar conta, é governo paralelo, metade do crime, metade nosso, o país é grande, tá bom demais. Como chamam isso? De democracia? Ué, mas não era o governo anterior que queria fechar o Congresso? Que queria prejudicar o pobre? Pois é. Então por isso, esse vídeo, alguém vai dizer, pô, tu é louco? Tu pode ser preso? Eu digo, tu pode ser. Mas todo mundo pode ser preso nesse país. Do jeito que a coisa está, todo mundo pode ser preso. Mas poxa, qual a diferença de perder a liberdade estando atrás das grades, de perder a liberdade no dia a dia? Nós todos estamos presos a uma política, a um regime que tomou o poder e agora quer assumir as nossas vidas. Então, eu estou gritando, muita gente está gritando, talvez a gente fique rouco e ninguém escute, talvez não adiante nada, mas eu ainda acredito que a hora que nós vivemos é reagir ou deixar de existir. Porque está aí, na cara, para todo mundo ver. E para completar, agora Lula e os bolos da vida, e os artistas da Lei Rouanet e da mídia remunerada estão proclamando o povo para ir para Paulista dia 10 de julho, em defesa do IOF, em defesa de mais impostos. Isso não existe no mundo todo. E é claro que é uma tragédia anunciada. Vai flopar. Vai flopar porque já se percebe que aliados de Lula não vão participar. Porque não querem ter a sua 3x4
no mesmo outdoor, ao lado de alguém que apoia mais impostos, apoia a inflação, apoia a quebra do país. Então a esquerda está em pânico, porque percebe que Bolsonaro cresce, mas não está precisando subir, é que Lula está descendo. Porque ele tentou empurrar goela abaixo do brasileiro algo que vai contra a lógica, vai contra a exatidão matemática, vai contra o mundo real. Porque o que a gente vê no governo dele é gastança, a começar por ele e a mulher dele. E poxa, se você tem um cartão de crédito sem limites, mas gasta sem fazer conta, demonstra que não quer pagar a dívida. E ele não quer pagar, ele quer continuar gastando, 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 gastando. Enquanto ele estiver lá, ele vai gastar. Aí se um dia sair, quem vai herdar é o seu sucessor. É claro, vai ter problemas para reconstruir o país, a dificuldade vai continuar, porque não existe um milagre, do dia para a noite resolve tudo, aí eles vão dizer, viu, foi só o Lula sair que a coisa piorou. E não é que piorou, é que para reformar, reconstruir, é complicado, demanda tempo, demanda sacrifício. Então agora a gente fica pensando, bom, o Lula entrou no STF pedindo inconstitucionalidade na decisão do plenário de um Congresso eleito pelo povo. E claro que o judiciário vai dar ganho de causa para ele. E claro que nós teremos ali a caneta, que é uma arma tão forte quanto a usada por militares em outros golpes. É claro que a IOF será aprovada de uma forma que nada tem a ver com democracia. E aí, como é que ficamos? Bom, ficamos comemorando as pequenas vitórias e a queda de Lula e a putrefação da esquerda, que hoje ninguém aguenta mais. Que o mínimo que as pessoas esperam é um pouco de transparência e respeito. Então essa flopada do 10/7 vai ser mais um sinal para Lula que ele só tem uma solução: é descer do Monte Olimpo e enxugar os gastos. Não é questão de cobrar mais impostos para poder continuar gastando, não. É parar de gastar para ajustar. Só que daí ele vai melindrar aqueles que ainda estão do lado dele, porque ele está soltando dinheiro, dando facilidades. Em outras palavras, o governo Lula acabou. A esquerda vive de Lula. Então a esquerda, em 2026, vai ser varrida, vai ter que voltar para o laboratório e recomeçar a reconstruir a sua identidade. Mas para isso acontecer, nós teremos que ter eleições. Eu vou repetir, eleições. Mais uma vez, eleições. É só o que eu posso falar, para não correr riscos. Entendedores entenderão.